Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Wellington Santos da Overview IT e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de banco de dados relacionais, especificamente MySQL. Espero que vocês gostem, deem aquele like no vídeo, se inscreve aí para dar aquela fortalecida pra gente e bora pro conteúdo. Então bora pro conteúdo, pessoal. Nós vamos falar sobre banco de dados relacionais MySQL. Nosso conteúdo envolve uma introdução ao banco de dados relacionais MySQL. Nós vamos falar sobre a estrutura dos bancos de dados MySQL, comandos DDL e comandos DML. O MySQL é um SGBD que foi criado na Suécia em 1995. O que é um SGBD, Wellington? Um SGBD é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É a primeira sigla ali de cada palavra de sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD. Meio intuitivo. Mas ele foi criado como uma extensão da linguagem SQL, que é uma linguagem padrão ali reconhecida que atende os padrões ANSI. Ela é uma linguagem de programação que permite que a gente consulte dados armazenados, recupere dados e armazene os dados, né? Então é isso. Em 2008, essa empresa da Suécia vendeu o MySQL para Sun Microsystems e posterior a isso, em 2010, a Oracle foi lá e comprou o MySQL. Então, assim, a Oracle hoje é o número 1 e o número 2 banco de dados. É basicamente um monopólio ali, né? Ele é um banco de dados de código aberto e ele é usado por essas empresas aqui, essas grandes empresas: Facebook, Twitter, Netflix, Uber, Airbnb, Shopify e Booking.com. Então, como eu já tinha falado, o MySQL é um SGBD de código aberto e ele é usado para armazenar e gerenciar dados de forma organizada e relacionada. Aqui abaixo temos algumas especificações que são referentes ao esquema. O esquema é toda essa parte lógica aqui que faz referência ao banco de dados. Então, ele é o diagrama ali. Então, isso seria o esquema. As tabelas seriam esses retângulos aqui com linhas e colunas dentro. Os atributos seriam essas linhas. Cada atributo ali tem um tipo primitivo. Então aqui, por exemplo, a gente tem inteiro, varchar, a gente tem date e tem decimal. Nós temos as chaves primárias. As chaves primárias são o que, Wellington? A chave primária é nada mais, nada menos que uma maneira de fazer com que um atributo não se repita dentro da tabela. Então, só vai existir um atributo, por exemplo, aqui, o Customer ID. O ID desse customer vai ser 1. Não vai se repetir, então a gente vai identificar ele por um código e não haverá outro código igual a esse nessa tabela. Claro, nesse atributo. A gente pode ter outros, por exemplo, se o código desse Customer ID for 1, a gente pode ter outros atributos com esses valores. Não seria um impeditivo. Mas é basicamente uma maneira de fazer com que um atributo seja único. E temos também as chaves estrangeiras. O que seria essa chave estrangeira? A chave estrangeira é nada mais, nada menos que uma referência à chave primária. Então, nessa tabela aqui nós temos o Order ID, que é uma chave primária, e nessa tabela aqui nós temos o Order ID, que é uma chave primária, e uma chave estrangeira, porque ele faz referência a essa tabela aqui. Ficou claro? Comandos DDL. Comandos DDL são comandos de definição. Eles são usados para criar, modificar e excluir objetos no banco de dados. Então nós temos aqui o create, que é responsável por criar tabelas, índices e bancos de dados. A gente tem o alter, que modifica todos esses objetos. O drop,
que exclui todos esses objetos, e o truncate, que ele exclui rapidamente os dados de uma tabela. Então ele é diferente ali do delete e do drop. O truncate ele basicamente apaga os dados que estão dentro da tabela. Comandos DML. As operações DML no MySQL são comandos que permitem ele manipular dados. Então a gente tem esses 4 comandos aqui que são os comandos que fazem a manipulação. O insert, ele insere linhas em uma tabela. O update, altera os dados nas linhas de uma tabela. O delete, remove linhas de uma tabela. E o select, acessa os dados em qualquer tabela. E assim, como é um banco de dados relacional, no caso, né, a gente consegue selecionar dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo. Mas isso é coisa pra gente ver mais pra frente. Muito obrigado. Essa foi a nossa introdução a banco de dados relacionais MySQL. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aí para ajudar a gente. Se inscreve aí também, porque dá uma fortalecida. E é isso. Eu sou Wellington Santos, da Overview IT. Um abraço.